Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família nesse momento. Nós estamos mais uma vez para abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e estudá-la nesse momento. Eu vou ler o texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, os versículos de 1 a 4. Nós vamos ler e o texto nos fala o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre uma carreira que nos está proposta, a carreira que nos foi dada por Deus para que nós possamos então segui-la em direção à vida eterna. Segundo o escritor, então, a vida cristã é uma carreira na qual nós entramos para realmente viver uma vida e chegar ao fim desta carreira sem realmente desanimar e parar, desistir, porque esta carreira ela nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Os crentes estão, é como se nós estivéssemos no estádio, né? E estivesse então ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que já correram esta carreira ou estão correndo esta carreira e estão nos incentivando a correr realmente sem desistir, sem desanimar esta carreira cristã. A vida cristã é uma vida de dificuldade, de problema, nunca foi algo fácil e nós precisamos então da ajuda, dos exemplos de Cristo, daqueles que já correram, daqueles que já estão correndo, seguir os seus exemplos para ser vitoriosos. Nós vamos ver nesse texto então 5 pontos importantes sobre essa nossa carreira cristã. Em primeiro lugar, o que devemos considerar, o que devemos levar em consideração nessa nossa corrida. O versículo 1, a parte A desse versículo, nos fala o seguinte: portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, nessa nossa corrida, nós
temos a Bíblia, a palavra de Deus, para ser examinada, apreendida, porque é nela que nós encontramos as testemunhas que já correram e que já venceram, que foram até o fim e que vão ser recompensados. O apóstolo Paulo, então, fala que nós estamos correndo uma carreira em direção à vida eterna para receber o prêmio da soberana vocação. Então nós realmente estamos correndo esta carreira e temos exemplos. Os heróis da fé, por exemplo, eles foram pessoas vitoriosas que fizeram a vontade de Deus, que nesta carreira foram assistidos por Deus, abençoados, ajudados, e eles então nesta corrida, eles honraram a fé de Deus, usando e tendo vitória, e eles foram honrados pela fé de Deus, quando Deus então deu livramento, deu vitória a eles, venceram os inimigos através da fé no Senhor Deus. Então nós temos uma nuvem de testemunhas que são as pessoas da Bíblia que já correram e já chegaram ao fim desta carreira. É uma jornada que nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que ir em frente. O corredor, aquele que está correndo, ele não vai ficar olhando para trás, olhando para os lados, ele vai olhar para frente, e porque ele tem um alvo a atingir, a alcançar. O apóstolo Paulo diz que nós temos um alvo que é Jesus Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, a plena plenitude, a plenitude de Cristo Jesus, que é o nosso exemplo. Então nós temos um alvo a alcançar, por isso nós precisamos correr e ter os exemplos daqueles que já foram vitoriosos. Em segundo lugar, o que devemos rejeitar nessa nossa corrida cristã? E que nós precisamos deixar de lado, abandonar, não valorizar na nossa vida, nessa corrida cristã. Nós lemos ainda o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, então a parte B desse versículo nos fala o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então estamos numa corrida. É evidente que não vamos levar uma mochila, uma bagagem nessa nossa corrida. Precisamos estar livre de todo o peso, daquilo que nos atrapalha, impede então a nossa corrida. Então nós precisamos deixar de lado muitas coisas que às vezes se tornam realmente um embaraço na nossa vida, né? Um estorvo na nossa vida, nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa jornada cristã. Às vezes nós nos preocupamos com as coisas do mundo, mais com as coisas que fazemos e que temos aqui nesse mundo, do que com a jornada cristã na qual nós fomos colocados, que Deus nos entregou para correr essa corrida cristã. Jesus falou sobre o perigo de sobrecarregar o nosso coração de coisas que realmente não servem para a vida cristã.
E lá em Lucas 21:34 ele fala sobre isto e ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, o dia de Cristo, né? Então nós precisamos realmente deixar muita coisa e também nos livrar, rejeitar tantas coisas nesse mundo. Uma das coisas que Jesus cita aqui nesse texto, além da libertinagem, bebedeira, ele fala sobre a ansiedade da vida. No capítulo 6 de Mateus, ele diz que nós não podemos, não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de beber. Então, precisamos nos desembaraçar do peso, daquilo que se torna peso na nossa vida. E ele fala também que devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia dia a dia, né? Aquilo que o mundo oferece, às vezes o diabo também procura desviar a pessoa desta corrida, dessa caminhada cristã, e ele coloca o pecado diante de nós, nos seduz para o pecado. Então nós precisamos estar dispostos a deixar, a resistir, a não querer essas coisas na nossa vida. E o pecado é algo maligno, foi colocado na vida do homem pelo diabo, e ele então seduz muitas vezes as pessoas para pecar, porque ele sabe que o pecado desagrada a Deus, entristece a Deus, e por isso nós precisamos de abandonar o pecado, porque ele tenazmente nos assedia, querendo nos destruir. E nós podemos ver também, em terceiro lugar, que como devemos correr. Como devemos correr. A parte C do versículo 1 ainda nos fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra agona, que é grega, agona, que é traduzida por carreira, da qual vem a palavra agonia, nos mostra que nós precisamos correr esta carreira até a exaustão, até ficar agoniado realmente, correr e realmente chegar ao final da nossa jornada. E então ele diz que precisamos correr com perseverança. Perseverança é ser constante, é não parar, não desistir, não falhar na nossa corrida. Precisamos estar sempre pronto a chegar, né? Olhando para a chegada, o ponto de chegada, que é a vida eterna, o final da nossa existência. Então, a carreira da nossa vida cristã não é uma escolha nossa, né? Foi proposta para nós pelo próprio Deus. Então nós vimos aí a carreira que nos está proposta. Não fomos nós que escolhemos, foi Deus então que nos escolheu, nos chamou e disse: corra a minha carreira, a carreira cristã. Eliot diz com razão que é nosso Senhor quem nos inscreve na corrida da vida de fé. É Ele quem nos receberá
na reta final, e é Ele quem nos acompanhará a cada passo na nossa corrida cristã. Não podemos desistir dessa corrida, né? No meio do caminho, deixá-la no meio do caminho. Foi Cristo que nos colocou, foi Ele que nos escolheu para estar nessa corrida. Por isso é importante persistir, é importante saber que Ele está conosco e lá no final nós vamos ser recebidos por Ele. Em quarto lugar, para quem devemos olhar nessa corrida? O versículo 3, 2 e 3, ele nos fala sobre isto, do capítulo 12 de Hebreus. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, né? Alegria que foi a ele proposta, então suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória, se fez homem, esvaziou, né, de tudo que ele era, se limitou, então, como homem aqui nesse mundo, e ele tinha uma alegria no seu coração, e por causa desta alegria, então, ele suportou a cruz, ele morreu na cruz, ele então suportou todas as vergonhas que o mundo, que os líderes religiosos, que o governo daquela época o fez passar, mas ele então chegou ao fim vitorioso, abençoado, ao fim que nos concedeu então vitória. Morreu, mas ressuscitou, voltou para o céu e um dia voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então ele é o nosso exemplo. Nossos olhos precisam estar fitos nele, porque ele é o autor então da nossa fé, e nós precisamos estar olhando para ele, porque ele fez tudo corretamente e nos deu um exemplo magnífico para que nós possamos correr a nossa carreira seguindo os seus exemplos. Precisamos então olhar para Jesus quando formos tentados a desistir. Ele nunca desistiu, foi até o fim. Precisamos estar olhando para ele. Em quinto lugar, até que ponto devemos ir, né? Até que ponto devemos nos sacrificar para chegar ao fim desta corrida? O versículo 4 nos fala: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, o autor está falando aqui agora que nessa jornada, muitos do passado foram mortos ao fio de espada, foi cerrado ao meio, apedrejado, degolado, e agora, então, aquelas pessoas estavam querendo desistir por causa das perseguições, e eles disseram: a coisa está muito fácil para vocês, nessas tentações ou nessa perseguição que vocês estão passando, vocês ainda não derramaram o próprio sangue.
vocês realmente nessa luta para ser correto, para vencer realmente as tentações na vida de vocês, as perseguições, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Outros já fizeram isto, já morreram por causa do Evangelho. Então, vocês estão querendo desistir e não é tão difícil a vida de vocês, né? Muitas vezes as pessoas querem desistir ou desistem do caminho da corrida cristã por pouca coisa. E então nada pode ameaçá-las, que elas estão já querendo desistir, deixar então de seguir a jornada que Cristo nos propôs, que Cristo nos deu para seguir. Nós precisamos então estar firme. Paulo fala no final do capítulo 15 da carta aos Coríntios, a primeira carta, que nós precisamos correr realmente com perseverança, nós precisamos estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então precisamos seguir em frente. Na segunda carta, capítulo 4, versículo 17, Paulo fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles sobre o sofrimento. Então, nosso sofrimento, ele produz maior glória no céu, um peso de glória quando chegarmos no final da nossa corrida. Então nós temos que realmente estar firme, ser abundante, constantemente nesta obra do Senhor na nossa vida, nessa jornada, nessa caminhada que Jesus nos entregou. Corra esta carreira, esforce, lute e chegue ao fim. E o fim será maravilhoso. Eu li uma história para concluir, que um missionário, há muitos anos, entrou num avião e ao seu lado sentou o capitão Bellini da Copa de 58. Ele foi o capitão, o Brasil ganhou aquela Copa. E então ele perguntou para Bellini o que mais marcou a sua vida ali naquela Copa. Ele respondeu com simplicidade para o missionário: olha, o momento mais emocionante na minha vida naquela Copa foi justamente o momento que o rei da Suécia e sua esposa vieram para entregar a taça na minha mão, para colocar a taça na minha mão. Se ele foi marcado por esse ato, um homem mortal veio entregar uma taça também que é transitória, e o momento que nós chegarmos ao fim desta carreira, e lá está Jesus para nos premiar, será maravilhoso. Por isso, nós precisamos correr esta carreira, porque Jesus nos colocou nela e disse: vá até o fim, eu estarei esperando vocês para recompensá-los desta corrida, dos esforços, das lutas, do sofrimento que vocês passam e vão passar nessa corrida cristã. Que Deus nos abençoe
nesse momento. Amém.